Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Há cidades onde as ruas parecem calmas, onde os olhares não dizem nada, mas onde os silêncios pesam mais que os gritos. Cidades onde as calçadas são limpas, as cercas vivas bem aparadas, as fachadas lisas, mas, sob essa superfície tranquila, algo rende. Uma tensão antiga incrustada nos tijolos e também nas mentalidades. Nos Estados Unidos da década de 2020, algumas verdades não são ditas. Elas não são escritas em jornais. Elas são sentidas. Como uma dor que aprendemos a ignorar. Como um tapa que recebemos sem nunca darmos a segunda chance. Verdades que não gritam, mas que se infiltram nos gestos, nos suspiros, no olhar furtivo de um segurança, na espera mais longa para ser atendido, no senhora, que de repente se transforma no oi dependendo da cor da pele. Este é o mundo em que vive Leona Reis, uma mulher negra, uma advogada brilhante e respeitada, mas sempre na defensiva. Não por paranoia, por experiência. Ela cresceu na zona sul de Chicago, um bairro marcado por sirenes de polícia e promessas quebradas. Mas ela conseguiu. Formou-se com honras na Northwestern, passou na OAB na primeira tentativa e conseguiu um emprego em uma das melhores firmas da cidade. Leona galgou a escada degrau por degrau, passando por noites sem dormir, sacrifícios e renúncias. Mas o que seus diplomas emoldurados não diziam era que ela aprenderá a ficar em pé no elevador quando as pessoas a encaravam. Que ela sorrira quando um cliente branco pediu para falar com o advogado responsável, olhando para ela como se fosse a assistente. Ela sabia. Seu sucesso não a protegia. Não de verdade. Nem sempre. Ela vivia num mundo onde era preciso provar sua inocência antes mesmo de ser acusada. Um mundo onde a polidez não apaga a desconfiança. Onde a classe social não apaga a cor da pele. Naquele dia, como em tantos outros, ela não esperava nada. Nada de especial. Ela estava saindo de um supermercado orgânico no bairro nobre de Rivergate, em Chicago, onde os gramados são aparados milimetricamente. Mães brancas empurram carrinhos de bebê caros e os carros são mais brilhantes que sorrisos. Leona usava um vestido creme, elegante, justo sem ostentação. Sapatos bege. Segurava a sacola de compras em uma mão, leite de aveia, abacates, pão integral, e o celular na outra. Ela não fazia barulho. Não chamava atenção. Ou assim pensava. Seu sedã preto estava estacionado à sombra de um plátano. Ela apertou o botão de destravar e se preparou para entrar. E foi aí que tudo mudou. Uma voz crua, gelada e imperiosa rasgou o silêncio da manhã. Levante as mãos. Imediatamente. Ela se virou, atordoada. 2 policiais pararam de repente, com as portas abertas e as armas em punho. Um segurava a arma com as 2 mãos, o outro a encarava com a intensidade de um animal selvagem em caça. Leona, petrificada, levantou lentamente as mãos. Seu celular escorregou de seus dedos e caiu no assento. A tela se iluminou novamente. Por reflexo, quase automaticamente, seu dedo roçou o botão gravar antes de sair da tela. O que está acontecendo? Ela perguntou sem fôlego. Não se mova. Este veículo foi reportado. Você é suspeito de roubo de carro. Ela piscou, incrédula. É meu carro. Eu tenho os documentos. Olha. Mas um dos policiais se aproximou bruscamente, agarrando-a pelo braço. Leona quis recuar, mas não o fez. Ela sabia. Qualquer movimento poderia ser mal interpretado. Mal compreendido. Mal sobrevivido. O policial que a segurava chamava-se Brad Mason. Alto, com a constituição de um pilar, queixo firme, olhar severo. Seus olhos não estavam ali para buscar a verdade. Já estavam convencidos. Em sua mente, esta mulher negra, sozinha, bem vestida em um carro novo, em esse bairro só podia ser um ladrão, um mentiroso, um impostor. Nada em sua atitude buscava explicação. Tudo nele era acusação. Mas o que ele não sabia, o que ninguém sabia ainda, era que no fundo do assento, discretamente, o celular de Leona estava filmando. Gravando tudo. A hostilidade. A humilhação. A injustiça nua e crua. E desta vez, o silêncio teria uma testemunha. No meio da rua, à vista de todos, Leona foi prensada contra seu próprio carro. O metal frio da porta pressionou sua bochecha, e o choque a deixou sem fôlego. O policial Mason agarrou seu braço com tanta força que ela sentiu seus músculos tremerem apesar de tudo. Seu vestido creme, cuidadosamente passado naquela manhã, amassou brutalmente contra a lataria. Os vincos se destacavam como um símbolo cruel de sua dignidade esmagada em plena luz do dia. A sacola de compras escorregou de sua mão, e seu conteúdo se estilhaçou no asfalto.
Uma garrafa de leite de aveia se espatifou, e o líquido bege se espalhou lentamente ao redor dela, como uma auréola absurda. Abacates rolaram para a sarjeta, ovos quebraram. Um transeunte parou atordoado com o celular na mão. Uma senhora idosa desviou o olhar. 2 adolescentes de bicicleta pararam ao longe, com os rostos congelados em descrença. Leona, por sua vez, tentou manter a calma. Precisava. Sabia que em momentos como aquele, uma voz alta demais, um olhar franco demais, poderiam se tornar uma provocação. O outro policial, mais jovem, parecia desconfortável. Observava a cena com visível desconforto. Sua arma já estava no coldre havia alguns segundos. Olhou furtivamente para Leona, depois para o colega, mas não disse nada. Mason, no entanto, continuou com zelo glacial. O roubar um carro em plena luz do dia? Você é muito ousado. Sua voz era sarcástica, quase zombeteira. Um sorriso irônico contorceu seu rosto. Leona virou a cabeça, com lágrimas já brotando em seus olhos, mas ela se manteve firme. É meu carro. E eu sou advogado, senhor. Ele deu uma risada curta, desdenhosa, quase divertida. É claro. Talvez um advogado do Bronx. A frase soou como um tapa. O tom, o olhar, tudo exalava desprezo. Não era apenas um desafio. Era um insulto, uma prisão. Ele a reduzira a uma caricatura, um clichê que ele achava conhecer. Ele apenas lhe dissera que ela não podia ser quem dizia ser, só porque era negra. Essa foi a gota d'água. Essa pseudo-piada, esse veneno racista, mascarado pela ironia. Leona sentiu um calor subir no peito. Não medo, raiva, dor também. Porque toda a sua jornada, todas as suas vitórias, tinham sido varridas em uma única frase. Mas ela não gritou. Ela não implorou. Ela manteve a cabeça erguida, as costas retas, apesar da dor nos pulsos, apesar do frio do metal contra a pele. A polícia revistou sua bolsa. Verificou seus documentos. As chaves do carro em seu nome. A escritura. Seu cartão do bar. Tudo estava em ordem. Sem apelação. Ela não era culpada de nada. E ainda assim, nenhuma palavra de desculpas. Nenhum olhar. Mason desviou o olhar, como se ela nunca tivesse existido. Como se aquela cena nunca tivesse acontecido. Mas a cena aconteceu. E cada segundo foi capturado. Naquela noite, em seu apartamento silencioso, Leona desabou no sofá. Ela segurou o celular com dedos trêmulos. A tela exibia o vídeo. Ela apertou o play e a cena voltou. Ela se ouviu protestando. Viu suas próprias mãos tremendo. Viu o rosto frio de Mason. Ela ouviu esta frase, advogado do Bronx talvez, e ela sentiu seu coração apertar. As lágrimas vieram, dessa vez sem controle. Sem soluços. Sem gritos. Apenas aquele gotejamento silencioso, aquele que você conhece muito bem quando aprendeu a ser forte a vida toda. Não era a primeira vez que ela passava por isso. Não. Houve um incidente no saguão de um prédio, onde um homem a confundiu com uma empregada. A recusa de um táxi. O olhar de um banqueiro. Os sussurros em um escritório de advocacia. Mas desta vez ela tinha provas. Desta vez foi filmado. Ela ficou olhando para aquele vídeo por horas pensando, isso mudará alguma coisa? E então, lentamente a raiva se transformou em coragem. Leona sabia o que isso significaria. Exposição. Crítica. Insultos talvez. Mas ela também sabia que permanecer em silêncio era concordar com eles. Ela postou o vídeo. E abaixo do vídeo, ela escreveu: hoje fui humilhada. Não por culpa minha, mas por ser negra e viver num bairro rico. Escolhi filmar, assistir, e me digam se vocês teriam ficado em silêncio. Ela não esperava milagres, mas esperava uma coisa. Vamos olhar, e vamos finalmente ouvir o que os silêncios gritam há tanto tempo. Em menos de 48 horas, o vídeo de Leona se tornou viral. 10 milhões de visualizações. Depois 20. Depois 50. Nos Estados Unidos, em celulares, televisores e tablets, as pessoas assistiram a esta cena simples, brutal e implacável. Uma mulher negra pressionada contra seu próprio carro por um policial branco com um olhar seco, um tom áspero e um desprezo glacial. A mídia se aproveitou da história. CNN, MSNBC, CBS e até mesmo a Fox News não conseguiram ignorar o fenômeno. Programas de entrevistas analisaram o vídeo quadro a quadro. Os talk shows trouxeram especialistas, advogados, sociólogos, policiais aposentados. Figuras públicas negras que estavam cansadas de repetir que essas não eram notícias de ontem. Nos dias que se seguiram, as ruas de Chicago foram transformadas. Manifestantes lotaram a delegacia de Rivergate com faixas e vozes erguidas. Alguns gritavam. Outros choravam. Os cartazes dizem: item. Isto não é uma exceção. Este é o regras. Item.
E se ela não tivesse filmado? Item. Mulheres negras importam. Item. Hashtag Justiça por Leona. A hashtag Justiça para Leona surgiu como um grito coletivo, um grito de guerra. Foi compartilhada por celebridades, ativistas e influenciadores. Até policiais negros postaram vídeos emocionados, uniformizados, relatando sua própria dor nas mãos de um sistema ao qual serviam, mas que às vezes também os rejeitava. Sob crescente pressão pública, a prefeitura de Chicago não podia mais permanecer em silêncio. O prefeito convocou uma coletiva de imprensa de emergência, com a voz tensa e as palavras cuidadosamente escolhidas. Levamos este assunto muito a sério. Uma investigação administrativa independente está em andamento. O policial Mason foi suspenso como medida de precaução. Mas para Leona, não foi o suficiente. Ela não queria apenas uma suspensão. Ela queria um precedente. Justiça de verdade. Então ela registrou uma queixa contra o Departamento de Polícia de Rivergate. Abuso de poder. Discriminação racial, assédio, mas acima de tudo, ela apresentou a denúncia em nome de todas as mulheres negras que um dia foram humilhadas, suspeitas, menosprezadas. Sem uma câmera para testemunhar, ela se recusou a ser representada por outro advogado. Ela implorou a si mesma. O julgamento prometia ser histórico. O tribunal estava lotado de jornalistas, observadores internacionais, estudantes de direito e famílias negras de todo o país. Alguns usavam camisetas com a imagem dela. Outros exibiam broches com os dizeres "Eu sou Leona". No dia do seu apelo, a tensão era palpável. Leona subiu ao banco das testemunhas em completo silêncio. Usava um terno azul escuro sóbrio. Seu rosto era digno e firme. Ela encarou o juiz e depois a sala do tribunal. E falou: "Estou aqui hoje, não porque sou uma vítima, mas porque sobrevivi a uma injustiça que muitas mulheres não conseguem contar". Ela relatou os fatos. Descreveu cada segundo. Citou as leis violadas. Também citou os nomes de mulheres que ninguém conhecia, presas por má atitude e por comportamento suspeito por viverem no bairro errado. Sua voz tremeu, depois se firmou. "Não fui preso por roubar um carro. Fui preso porque era negro e morava em um bairro que não me queria. E se eu não tivesse filmado? Ninguém teria acreditado em mim. Não é a minha carreira que foi manchada. É a minha dignidade." E ela não se lava com desculpas. Ela se restaura com a verdade. A sala tremeu. Vários jurados tinham lágrimas nos olhos. O próprio promotor parecia perturbado. Redes de televisão transmitiram seu discurso ao vivo. Vídeos circularam no Twitter. Foi comparado ao discurso de Angela Davis. Foi gravado em cartazes. Foi recitado em escolas. Algumas semanas depois, o veredito saiu. O policial Mason foi considerado culpado de conduta imprópria e demitido permanentemente. O departamento de polícia foi condenado a pagar uma indenização financeira a Leona, grande parte da qual ela redistribuiu para organizações que lutam contra a brutalidade policial e a discriminação racial. Mas além do dinheiro foi uma vitória moral. Uma brecha em uma parede que era considerada indestrutível. Leona se tornou um símbolo, não uma heroína perfeita, não uma mártir, mas uma mulher negra que ousou dizer não. O oficial Brad Mason permaneceu em silêncio por semanas, impassível, rígido como uma rocha, mas em sua declaração final, algo cedeu. Não foi um grito, nem uma confissão dramática, foi uma verdade dolorosa, dita quase num sussurro, como uma vergonha finalmente liberada. Eu não a via como uma mulher, nem como uma advogada, apenas como uma ameaça. Porque me ensinaram a pensar assim. O sistema me treinou para desconfiar automaticamente, principalmente daqueles que não pareciam adequados. Ele olhou para baixo. Alguns jurados franziram a testa. Outros assentiram lentamente, não para absolvê-lo, mas para entender o que muitos se recusavam a admitir. O racismo não era apenas um desvio individual, era uma educação invisível. Mason perdeu seu distintivo, não com o estrondo, não com algemas, mas com um formulário frio assinado em um escritório vazio. Para ele não era apenas uma punição, era uma rejeição moral. Ele se tornou, apesar de tudo, o rosto do que a polícia precisava mudar. Mas a história não terminou aí. Graças à pressão popular, à mobilização legal e à clareza do veredito, uma reforma foi oficialmente votada em Chicago. Item: cada patrulha policial estava equipada com câmeras corporais ativadas automaticamente. Item: uma unidade independente de monitoramento de cidadãos foi criado, com o poder de recomendação e o direito de investigação. Item: treinamento anual contra preconceito racial tornou-se obrigatório para todos os agentes em serviço. O que Leona desencadeou não foi apenas um movimento, foi uma mudança estrutural.
Um ano depois, Leona Reis não tentou capitalizar sua fama. Ela não aceitou contratos de publicidade nem convites para shows espetaculares. Ela fez algo muito mais profundo. Criou o Reis Justice Project. Instalada em um antigo tribunal abandonado na zona sul de Chicago, a fundação rapidamente se tornou um santuário para o invisível. Todos os dias, mulheres, homens, jovens adultos cruzavam essas portas, às vezes com uma simples palavra. Eles me prenderam. Eu não fiz nada. Leona os ouviu. Defendeu-os. Armou-os legalmente. Ela também treinou jovens advogados de bairros marginalizados. Ensinou-os a entender a lei, mas também a nunca esquecer por que queriam defendê-la. Depois veio o seu livro. O Direito de Respirar, um ensaio íntimo, ao mesmo tempo testemunho, manifesto e apelo por justiça. Ela contou tudo, sua infância, sua ascensão à fama, o ataque, o julgamento e o que aconteceu depois. Mas acima de tudo, ela colocou uma questão central. Por que ainda precisamos provar nossa humanidade para existir em paz? O livro se tornou um best-seller em poucas semanas. Traduzido para 14 idiomas. Estudou em universidades de direito. Adaptado para uma peça em algumas escolas secundárias. Leona se recusou a deixar que o filme fosse transformado em filme. Ela não queria ficção, ela queria fatos. E cada vez que um jornalista lhe fazia a mesma pergunta repetidamente: se você pudesse voltar no tempo e evitar esse momento, você faria isso? Ela respondeu sem hesitar, com aquela luz tranquila nos olhos: não me arrependo. Porque naquele dia eu liguei minha câmera. E eu apaguei o silêncio deles. A câmera de Leona não capturou apenas uma injustiça. Ela havia revelado uma verdade. E neste mundo onde o silêncio mata, ela escolheu filmar, falar, agir. E você, quer que a gente explore o que acontece com a Fundação? Ou quem sabe uma continuação, vários anos depois, com uma nova geração influenciada por Leona?